Olá, estou aqui para apresentar a estação meteorológica do CEAPLA. Essa estação ela foi inaugurada em 1993, foi uma parceria do CEAPLA com a Prefeitura Municipal de Rio Claro. Ela começou a coletar os dados dia 1º de janeiro de 1994. Ela é uma estação de primeira ordem pelos equipamentos que ela possui. Aqui nessa estação são feitas 4 leituras diariamente, umas 7, umas 9, umas 15 e umas 21 horas, todos os dias do ano. Essa estação ela tem equipamentos mecânicos, que são feitas leitura por observadores, e tem 2 estações automáticas. Esses equipamentos mecânicos são todos movidos a corda, não possuem energia elétrica. Agora eu vou mostrar para vocês o equipamento que essas estações possuem. O principal equipamento da estação de primeira ordem é o anemógrafo. Então o anemógrafo é dividido em 2 partes. A parte dos sensores que fica na ponta da torre, onde está aquela canequinha rodando. Então aquela canequinha é o sensor da quantidade de vento que passa pelo posto. E a parte de baixo, que parece uma pá, é o sensor de direção do vento. O sensor de velocidade fica na extremidade daquela pá, na parte redonda, onde tem um orifício, onde o ar entra e aciona a pena registradora da velocidade do vento. A parte registradora do vento é composta por 4 penas que eu vou mostrar para vocês agora. Então essa aqui é a segunda parte do anemógrafo. É composta de um relógio, que é esse cilindro, esse papel que é chamado de anemograma e as 4 penas que registram os dados de vento. Então as 2 penas de cima é a direção dos ventos, essa do meio é a quantidade de vento e a de baixo a velocidade do vento. A quantidade de vento é em quilômetros, então cada linha dessa aqui corresponde a 1 quilômetro. Então são 10 linhas, cada vez que a linha atinge daqui da parte de baixo até aqui em cima são 10 km. Quando ela atinge os 10, ela começa a descer para registrar mais 10 km. No final de 24 horas, a gente faz a somatória para saber quantos quilômetros de vento passou pelo posto. Então eu sei se foi um dia com muito ou pouco vento. Já a velocidade, o vento entra pelo orifício daquela pá, desce por essa tubulação e aciona a pena da velocidade em metros por segundo. 1 metro por segundo equivale a 3,6 km por hora. Então pessoal, esse aqui é o barógrafo. Ele também é composto de um cilindro que é um relógio. Esse aqui é o barograma. Essas linhas que correspondem aos milibares, que é a unidade que a gente usa para medir a pressão. E aqui nessas linhas são a divisão em horas. Esse já é diferente, ele é semanal. Então aqui nós temos 7 dias de informação, ele demora uma semana para dar a volta e vai registrando a pressão. Como que ele funciona? Ele tem essa torre, são várias cápsulas aneiroides. Ela é sensível à mudança na atmosfera, quando a pressão aumenta ou diminui, ela encolhe ou ela estica, acionando a pena registradora. Então nós dizemos assim, quanto mais alta a pressão atmosférica, menor a possibilidade de chuva, e quanto mais baixa a pressão, maior a possibilidade de chuva, as áreas de instabilidade. Este aqui é o barômetro, é um aparelho também usado para medir a pressão atmosférica. A diferença desse para o barógrafo é que ele não registra, porque todos os equipamentos da estação meteorológica mecânica terminado em grafo, barógrafo, termógrafo, anemógrafo, são aparelhos registradores que criam um gráfico. Então esse aqui eu preciso anotar a pressão numa planilha. Esse aqui é em milímetros de mercúrio, enquanto o barógrafo é em milibares. A pressão é a mesma, só muda a unidade. Essa aqui é a estação Davis, é uma das nossas estações automáticas. Ela faz todos os registros dos dados meteorológicos que os equipamentos mecânicos fazem. A única diferença, quem faz o monitoramento é o computador e ela registra de 5 em 5 minutos, diferente da estação mecânica, só 4 leituras por dia. E ela tem 2 sensores a mais que a convencional. Nós temos aqui nesse aqui o sensor de radiação solar e de ultravioleta, que nós não temos nos mecânicos. Então pessoal, nesse suporte está os sensores da Davis. Então nessa parte dessas venezianas nós temos o sensor de temperatura e umidade. Nesse cilindro maior preto aqui nós temos o sensor de chuva, onde é coletada a chuva. Aqui é o sensor de radiação solar e do outro lado é o sensor de ultravioleta. Na ponta desse suporte nós temos o sensor do vento. Então aquela parte que parece uma cauda de avião nos dá a direção do vento. E as canequinhas que está rodando, diferente do anemógrafo, ela nos dá a velocidade do vento, já o anemógrafo nos dá a quantidade de vento. Então pessoal, esse aqui é o pluviógrafo, é um outro aparelho registrador. Esse aparelho registra
a quantidade de chuva em milímetros. 1 milímetro que corresponde a 1 litro de água no metro quadrado. Então, a água da chuva cai nessa abertura, desce por um tubo até esse reservatório verde aqui. Dentro desse reservatório tem uma boia. Conforme a água da chuva vai entrando, ela vai subindo e aciona essa pena. Então, através desse aparelho, eu sei que horas que a chuva começou, que horas que ela terminou, a quantidade e a intensidade. Como assim? Podemos ter uma chuva de 30 milímetros em 10 minutos, que é uma chuva que faz muito estrago, porque é uma chuva intensa. Como podemos ter a mesma quantidade de chuva num período maior, tipo assim 15 horas. É uma chuva mais tranquila, que dá tempo da terra absorver essa água e escoar pelas ruas tranquilamente, sem trazer prejuízo para a comunidade. Vou simular uma chuva, então eu vou jogar água lá naquela abertura que eu mostrei para vocês primeiramente. Esta água está caindo naquele reservatório, a pena vai subir até chegar nos 10 milímetros, que é a capacidade desse pluviograma. Aí ela tem um sistema que drena essa água voltando ao zero novamente. Bem pessoal, esse aqui é o pluviômetro, o aparelho que mede a chuva. Então esse aqui eu só sei a quantidade de chuva, não sei a hora que começa e nem termina, diferente do pluviógrafo. Então ele é um balde de chapa metálica com uma torneira no fundo, a água cai por essa abertura, que é de 500 centímetros quadrados, então a gente utiliza essa proveta para esse pluviômetro, que é o Paulista. E essa tampa é em formato de funil, por quê? Para evitar que caia sujeira, tem um filtro no fundo, e também para evitar a evaporação, que pode ser que depois da leitura pode chover e sair o sol novamente e esquentar essa chapa do pluviômetro. Então essa água aquece, começa a evaporar, ela condensa ao redor desse funil e volta de novo para o fundo do pluviômetro. Na hora da leitura, a gente vem aqui, abre a torneira, coleta a água e vê quanto que choveu. Então, pessoal, esse aqui é o pluviógrafo da estação automática Vaisala, tá? Então ele é diferente do outro, esse aqui é digital. Então o que faz a leitura é essa gangorra, que na verdade ela tem uma antena que fica fixa e uma móvel grudada na gangorra. Então, quando uma antena passa na frente da outra, 10 vezes, registra 1 milímetro de chuva. E esses dados é enviado para o logger da estação, que é enviado para o computador que fica no laboratório. Então, pessoal, esse aqui é o logger da Vaisala, tá? Naquela haste nós temos o sensor de temperatura e radiação solar. E na ponta temos o sensor de vento. Ele é diferente do outro, ele é ultrassônico. Por ultrassom que ele faz a coleta de dados de vento. Então, pessoal, esse aqui é o abrigo meteorológico. Dentro dele ficam os termômetros. Então é uma casa de madeira, feito com venezianas. Dentro dessa casa aqui tem uma outra casinha com a veneziana invertida. Dentro desse telhado aqui ele tem uma placa de isopor para isolar o calor direto. Então agora eu vou mostrar para vocês o abrigo por dentro. Então pessoal, como eu falei para vocês, essa aqui é a outra casinha que tem dentro. Ela tem a veneziana invertida para o ar circular, porque aqui é aberto, só o ar circula por dentro. Então aqui estão os conjuntos de termômetros. Então esse conjunto aqui dos termômetros em pés é conhecido como conjunto de psicômetros. Através do resultado desses dois termômetros eu tenho a umidade relativa do ar. Como assim? Então aqui é o termômetro de bulbo seco, bulbo é o reservatório de mercúrio. E nós temos o bulbo úmido. Úmido porque no bulbo dele tem uma gaze embebida em água. Então quando a gente pega a diferença dos dois termômetros, eu tenho uma tabela que eu vou cruzar esses dados, vou obter a umidade do ar. Então quanto maior a diferença, mais baixa a umidade do ar. Quanto menor a diferença, mais alta a umidade do ar. Se as duas temperaturas estiverem iguais, nós temos 100% de umidade. Atrás nós temos o conjunto de termos de máxima e de mínima. O de máxima é esse de cima aqui, ele é de mercúrio. Deu a máxima do dia, um exemplo, 34 graus, e eu vou fazer a leitura, está a 30 graus. Mas ele vai estar me mostrando os 34, porque ele não volta sozinho o mercúrio. Ele é igual ao termômetro que a gente usa para medir a febre, aqueles modelos antigos. Então a cada leitura eu tiro do suporte dele, chacoalho igual ao termômetro de febre, ele vai voltar o mercúrio até os 30 graus e eu coloco de novo. Já o de mínima é o de baixo, esse é o termômetro de mínima, ele é feito de álcool, então ele tem um indicador aqui, esse indicador azul, ele nos indica a temperatura. Como ele funciona? Conforme o dia vai esfriando, a temperatura vai abaixando, o álcool vai empurrando esse indicador para temperaturas mais baixas até chegar à mínima do dia. Por exemplo, a mínima foi 10 graus, esse indicador vai ficar parado no 10. A gente faz a leitura pelo lado direito do indicador. E a temperatura pode já estar 20 graus. Então, assim que eu faço a leitura, eu inclino esse termômetro da esquerda para a direita e esse indicador vai voltando até encostar no álcool na temperatura do momento.
e assim é feita a leitura no termômetro. Então, pessoal, esse aqui é o termohigrógrafo. Então, outro aparelho registrador. Então, também ele é composto de um cilindro, que é um relógio. Ele é semanal, demora uma semana, igual ao barógrafo, tá? Então, essa pena de cima nos registra a temperatura. O que aciona ela é um termômetro metálico, que é esse anel aqui. Então, conforme ele dilata ou contrai, ele vai acionando a pena. Já a parte de baixo nos registra a umidade do ar. O que aciona essa pena são esse conjunto de cordas, que nada mais é que feixe de cabelo humano. O cabelo humano é o melhor sensor para a umidade. Então, conforme também o cabelo encolhe ou estica, ele aciona a pena e vai nos dando a umidade do ar. Então, pessoal, esse aqui é o heliógrafo. Ele não está em funcionamento devido à falta dessas fitas. A gente não encontra mais essas fitas para comprar, porque a gente usa 3 tipos de fita para cada época do ano. Então, como ele funciona? Ele é uma bola de vidro maciça. Quando o sol vai fazendo seu percurso, ele vai queimando essa fita. Então, ele registra a quantidade de hora de brilho solar sobre a superfície. Então, esse aparelho era utilizado principalmente na agricultura, para saber quantas horas de brilho as plantas recebiam. E também é utilizado em países que têm geleira, para saber quantas horas, quantos dias ele vai demorar para essa geleira derreter pelos cálculos de brilho solar que ela recebeu. Então, essa fita, ela é dividida em horas, né? Então, quando o sol vai fazendo o percurso, ela vai queimando. Quando entra uma nuvem na frente do sol, ela para de queimar. No final do dia, né, à noite, a gente retirava essa fita e somava quantas horas de brilho de sol teve durante o dia. Então, dias que tem chuva não queima nada e o dia que não tem nuvem nenhuma no céu, ele queima direto.